Enquanto os irmãos procuram, já quero louvar a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Francisco, meu amigo, por nos confiar, né, irmão? Essa tribuna que é tão honrada, né? Os irmãos encontraram? O versículo é o 23. Louvar a Deus também pela vida do Moisés, meu tecladista de alto nível. Ele falou que vai dar lugar hoje, irmão. Então se eu pregar mal, ele salva lá no teclado. E a igreja vai dando glória para incentivar o pregador, né, irmãos? Quantos acharam, irmãos? Amém? 14:23. E louvar a Deus pela vida do Lenilson também, né, irmão? O Lenilson está bonito hoje, né, irmãos? Olha como ele está chique. Eu achei que ia vir bem vestido hoje, o Lenilson me humilhou, quase fiquei triste, irmãos. Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Eu vou repetir de novo. Eu gosto disso, irmãos, isso aqui mexe com o meu coração. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, quando o Evangelho é a nós apresentado, imediatamente vem a nós um sentimento de que nós não passaremos por coisas ruins, porque nós tendemos a acreditar que ao aceitar a Jesus, as coisas tendem a ficar mais fáceis, que a vida vai ser mais descomplicada, que a vida vai ser um pouco mais tranquila e que a vida vai ter os seus momentos praticamente de somente bonança. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus nunca disse isso. Jesus nunca prometeu isso. Se você ligar a TV, se você ligar lá a página na internet, você vai ver que é este Evangelho que muitos estão apresentando aí fora. E como consequência disso, pessoas têm as suas vidas destruídas. Muitas pessoas estão desistindo da fé, desistindo da caminhada, porque lhes foi prometido um evangelho de facilidades, porque lhes foi prometido um evangelho em que se você fizer o sacrifício do envelope, se você mandar um pix, se você fizer um sacrifício, a sua vida será transformada. Eu venho hoje em nome de Jesus desmistificar isso e acabar com essa história na sua mente, uma vez que o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele não encerra aí. Ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, glória! Talvez você foi ludibriado por essa promessa falsa, de evangelho falso, de evangelho mentiroso, que te prometeu facilidade, e quem sabe você entrou aqui nessa noite com uma frustração no seu coração e dentro da sua alma, mas Deus descortina os céus nessa noite para te falar que ainda que as coisas estejam parecendo difíceis, ainda que tudo esteja parecendo que vai afundar, o meu Deus fala ao teu coração nessa
nessa noite: eu estou no controle da situação, eu estou no controle do barco, eu estou no controle do navio. Começou a entrar água, é verdade, mas Deus me diz nessa noite: o teu barco não vai afundar, o barco da tua família não vai afundar. Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. Não vai ter bote, é o próprio Jesus quem virá ao teu socorro na noite de hoje. Pessoas frustradas, corações frustrados, vidas dilaceradas, famílias destruídas, porque infelizmente lhes foi apresentado algo que Jesus nunca prometeu, que Deus nunca prometeu. Pois bem, após essa introdução, vamos entrar no texto que ora nós lemos. Jesus está vindo de uma cruzada de milagres. Jesus está ensinando, está pregando, está curando, está libertando. Porque onde Jesus está, Ele cura. Onde Jesus está, Ele liberta. Onde Ele está, Ele batiza com o Espírito Santo. Ei, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O mesmo Jesus que operou naquela época continua operando e trabalhando no nosso meio. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Fica tranquilo, porque a palavra de Deus virá ao teu encontro nessa noite. Ele diz aos discípulos, após realizar a cruzada, após muitas curas, milagres, libertação, após anunciar o evangelho, ele diz aos discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Eu imagino a dúvida no coração deles: por que ele não vem conosco? Não é assim muitas vezes na nossa vida, quando Jesus fala para fazer alguma coisa? Só que Jesus não disse o que os estaria esperando quando eles estivessem no meio daquele mar ou lago. Eita glória, é interessante que Jesus vai deixando com que eles vão. Eles estão indo, e Jesus está indo ao monte a fim de orar sozinho. Jesus era alguém que gostava de orar, Jesus era alguém que gastava sua vida em oração. Enquanto os discípulos agora estão sozinhos no mar, estão sozinhos no barco, a fim de atravessar para o outro lado, agora eles são surpreendidos com uma tempestade de vento. Oh meu Deus do céu, quantos de nós às vezes não desmorecemos quando o vento bate no nosso barco, quando a nossa embarcação é sacudida pelos ventos da vida? Ei, meu irmão, isso não significa que chegou ao fim, não. Isso significa que o seu Jesus está prestes a sair ao seu encontro. Eles estão obedecendo. Está aqui a primeira lição nessa noite: obedeça a voz do seu Jesus, e Ele irá ao seu encontro no momento em que você mais precisar. Eles estão atravessando o lago, e agora uma tempestade vem contra o barco e começa a açoitá-los, e a Bíblia diz que agora o medo toma conta do coração deles, porque todos nós temos medo na vida, todos nós. Isso não nos isenta, isso não extermina a nossa fé, isso mostra que somos homens, mas também mostra que somos dependentes da mão do Todo-Poderoso. Oh glória, tá com medo, né meu filho? Tá com medo, né minha filha? Mas fica tranquilo, descansa o teu coração, porque o meu Deus virá ao teu encontro nessa noite, trazendo o livramento que você precisa. Oh glória, é interessante que agora eles estão indo e Jesus está orando. Era ao cair da tarde, e diz a Bíblia que no meio daquele alvoroço, diz a Bíblia que no meio daquela tempestade, onde eles achavam que o fim havia chegado, diz a Bíblia que agora, no momento mais terrível da tempestade, era a quarta vigília da noite. Lembra o que eu falei? Eles haviam saído ao cair da tarde. A quarta vigília da noite significava mais ou menos de 3 a 4 horas da manhã. Consegue imaginar você orando ao final da tarde até 3, 4 horas da manhã? Eita, mas quem ora muito vai ver Deus trabalhando fortemente ao seu favor. Glória! Quem ora muito não precisa pedir socorro para ninguém. O socorro chega na hora que ele menos espera. Oh glória! Eu estou sentindo
sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite, e Deus está nos falando: o socorro está chegando aí, meu filho, o socorro está chegando aí, minha filha. Fica tranquilo, porque o teu Jesus já está saindo do monte para vir ao teu encontro no meio dessa tempestade. Oh glória! Jesus agora vê que os seus discípulos estão indo a perigo e que a morte agora é uma realidade, mas como quem mandou foi ele, e como seus discípulos estavam obedecendo, agora Jesus sai do monte e vai em direção ao mar. E o que mexe com o meu coração aqui é que Jesus não vai de bote, Jesus não pega uma lancha emprestada, e tampouco vai de aeronave, nem de helicóptero, não. A oração de Jesus era tão intensa que eu acredito que ele começou a andar na praia, de repente ele quebra a lei da gravidade, e agora ele está andando por cima das águas para ir ao encontro, ao socorro daqueles que estavam a perigo. Eu não sei a condição que você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho uma boa notícia: tem alguém andando por cima das águas para ir de encontro à tua prova e à tua necessidade. Oh glória! Jesus está caminhando, a lei da gravidade agora é quebrada, e ele vai ter com seus discípulos tomando a dianteira do barco, ou a dianteira da embarcação. Oh glória a Deus, isso é lindo, porque Jesus nunca vai deixar você perecer no mar que ele mandou que você fosse lá para dentro. Se Jesus te deu uma ordem, se Jesus te deu uma direção, pode ir sem medo, que ele vai garantir a vitória. E ainda que a morte queira te pegar, estará proibida de te tocar, porque quem manda é ele, quem pode é ele, quem faz é ele, quem acontece é ele. E a ordem nessa noite para a tua vida é a socorro de Deus chegando para a tua história, a socorro de Deus chegando para a tua família. O teu barco começou a encher de água, está te assustando, está te deixando apavorado, mas fica tranquilo, porque tem alguém andando por cima das águas, está vindo ao teu encontro nessa noite. Teu barco não vai perecer. Os discípulos precisam de uma resposta rápida. A Bíblia diz no Evangelho escrito por Marcos, nessa mesma passagem, que outras embarcações saíram junto com Jesus. O barco deles não era o único que estava ali. Então, se existiam outros barcos, existiam outras pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo, que eles estavam em perigo, e que todo o colégio apostólico ali, os discípulos todos morreriam, todos viriam a se afogar. Mas irmãos, se tem gente que está olhando e quem sabe torcendo para que o nosso barco vá a pique, para que o nosso barco afunde, Jesus não te perdeu de vista. Jesus não me perdeu de vista. Os discípulos estão preocupados. Todo mundo está olhando e achando que o ponto final da história deles havia chegado. O que eles não esperavam é que Jesus sairia ao encontro deles no momento mais dificultoso. Eu venho nessa noite em nome de Jesus te falar que no momento mais crítico da tua prova, no momento mais crítico da tua luta, no momento em que todos acharem que você vai morrer, o meu Jesus chegará em cena. Quando tudo parecer estar perdido, Jesus vai entrar no teu barco. Quando tudo parecer que não tem mais jeito, quando tudo parecer que foi para lona, quando tudo parecer que foi a pique, é o momento certo em que meu Jesus vai começar a trabalhar. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, meu irmão. Quem sabe Satanás já até falou: vou destruir ele, vou acabar com ele, vou acabar com o ministério dele. Mas hoje tem Jesus andando por cima das águas. Teu ministério não afunda, tua vida não afunda, você não afunda. Deus está enviando o socorro que você precisa. Jesus vem por cima das águas. Os discípulos, quando olham aquela situação, imediatamente eles pensam: é um fantasma.
Se a coisa já estava feia, agora ela vai ficar pior. Porque na cabeça deles agora, um fantasma. Talvez Tomé já tenha até falado: eu sabia que isso não ia dar certo. Eu tinha certeza que isso não daria certo. Mas tem um Jesus caminhando, irmãos, vindo ao encontro deles. Eles não estão esperando, não deu nem tempo de clamar. Porque tem horas na vida que não dá tempo nem de orar, irmãos. Quando você vai ver, o milagre já aconteceu, o livramento já chegou. Oh glória, eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que ao decorrer da semana, teve livramento de morte e nem percebeu. A morte passou ao seu lado, mas o meu Deus enviou o seu anjo e falou: livra ele, livra ela, livra o filho dele, livra o marido dela. Oh glória, hoje é noite de livramento, meu irmão. Você e eu não sabemos o que estava nos esperando ao decorrer dessa semana, mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida. O anjo de Deus acampa ao teu redor e não vai permitir que Satanás te mata, te destrua, acabe com a tua vida. O livramento chega nessa noite. É um fantasma, não. É o quarto homem da fornalha que veio ao teu encontro, oh glória. É aquele que enviou seu anjo na cova quando Daniel seria abocanhado pelos leões. O nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel agora está no deserto, fugindo de Faraó, e Faraó agora os alcança. E quando o Faraó chega bem perto, diz a Bíblia que o anjo do Senhor, que ia diante do povo de Israel, agora sai da frente, vai para trás, e ele forma uma parede, impedindo que Faraó destruísse o povo de Deus. Faraó está perto, mas não consegue atingir aqueles que foram escolhidos por Deus para ser o seu povo. Pegou aí? Satanás pode até chegar bem pertinho de você, mas não vai colocar a pata suja na tua família, na tua casa, na tua vida. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. Jesus está falando: Satanás não vai tocar naquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Satanás não vai destruir aquilo que eu confiei a você. Fica tranquilo, porque o livramento chega. A palavra de vitória é liberada nessa noite. Fantasma. Eita, irmão, fica tranquilo. Não vai ter fantasma nenhum. Vai ter a boa mão do nosso Jesus vindo ao seu encontro. O salmista Davi disse: eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Sabe por que nos montes? Os montes eram onde ficavam os postes ídolos. Os montes eram onde ficavam as esculturas para serem adoradas. Mas Davi, quando olhava para o monte, ele via que o seu socorro não estava na imagem de fundição de escultura nenhuma. E ele continua: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Do monte não vem socorro mesmo, mas ele continua: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Oh glória a Deus. Certa feita Davi disse: ora Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos devorados vivos. Sabe o que é isso? É a mão de Deus que estava guardando o povo, ainda que a vitória parecesse impossível, ainda que o cenário fosse de desvantagem. Mas meu Deus nunca precisou de cenário favorável quando ele decidiu trabalhar. Senaqueribe chegou certa feita e disse: vou acabar com tudo, vou matar todo mundo, vou saquear todo mundo. Aí Deus dá uma resposta para ele e diz: nessa cidade ele não vai entrar, não vai tacar flecha, e pelo caminho que ele entrou, ele sairá por ela, porque eu, o Senhor, guardarei essa cidade por amor do meu nome. Oh glória, tua cidade está guardada nessa noite, meu irmão. Tua cidade está guardada nessa noite, minha irmã. O Deus de Israel desceu ao teu encontro nessa noite e disse: na tua vida ninguém vai tocar.
Quantos adoram a Jesus nessa noite? Quantos glorificam a Jesus nessa noite? O cenário está difícil, é verdade, mas tem socorro de Deus vindo ao teu encontro. Tem livramento chegando aí, meu irmão. Lembram-se quando Moisés falou: olha, o anjo da morte vai passar, mas façam o seguinte: peguem o cordeiro, matem o cordeiro, passem sangue nos umbrais da porta. Por quê? Aonde houver a marca do sangue, o anjo da morte não vai passar. Eita glória, diz a Bíblia que à meia-noite o anjo da morte passou. Quem manda na morte ainda é Jesus. Quem manda no inferno ainda é Jesus. Quem manda em tudo ainda é Jesus. E diz a Bíblia Sagrada: à meia-noite o anjo da morte começou a passear, e toda a casa que não tinha marca do sangue nos seus umbrais, o anjo da morte matava o primogênito da casa. Só que tinham, porém, enquanto existiam alguns que estavam sendo fulminados no Egito, existia um povo que o anjo da morte passava, mas ele não entrava. O anjo da morte passava, mas ele não tocava. Ele passava, mas ele não feria. Sabe quem era? Aqueles que tinham marca do sangue do Cordeiro nos seus umbrais. Oh glória, eu vim pregar nessa noite pra gente que ainda que não saiba, ainda que você não se dê o devido valor, ainda que você não acredite, existe uma marca na tua testa do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando a morte chega, ela tem que reconhecer que você não é qualquer um, que a tua família não é qualquer família, que existe uma marca do sangue na tua testa, na tua vida, é que o anjo da morte não pode te tocar. A coisa ficou feia. Afunda, não afunda. Eu imagino entrando água, os discípulos com a canequinha tirando a água de dentro. Mas irmãos, crente tem hora certa para nascer, para viver e para morrer. Jesus não vai permitir que nada tire a sua vida, ou tire a vida daqueles que Deus te confiou, queria salvar antes de Deus cumprir os seus propósitos. Eles estão lá no meio, mas Jesus continua no controle. E agora, passado todo aquele susto, a Bíblia diz que Jesus entra no barco. Só que algo acontece antes. A Bíblia diz que quando ele diz: sou eu, não tenham medo, não se desesperem, não temais, sou eu, sou Jesus, eu vim ao socorro de vocês. A Bíblia diz que agora Pedro, vendo e ouvindo aquelas palavras, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, mas eu não quero bote, eu não quero outra embarcação. Você quer o que, Pedro? Eu quero ir caminhando por cima das águas. Se Pedro é alguém que tem defeitos como eu e você temos, Pedro também tem as suas qualidades, e que certamente eu não teria. E Jesus disse: você quer vir por cima das águas, Pedro? Pedro diz: quero. Ele diz: então vem. Agora não é mais um homem caminhando por cima das águas, agora são dois, é o mestre e os seus discípulos. Ei, meu irmão, as pegadas onde Jesus passou, você vai conseguir passar também. Aquilo que Jesus venceu, lembra-se que o mar estava açoitando, era um momento de dificuldade, mas Jesus caminhando por cima, é como se ele estivesse dando um recado. Aquilo que causa medo, aquilo que causa pânico, aquilo que causa terror em vocês, eu ando por cima deles na noite de hoje. Oh glória, você vai caminhar por cima dessa tempestade, você vai caminhar por cima das águas, meu irmão. Então somente confia nele, vá ao encontro dele, que o livramento é certo. Pedro caminha por cima das águas. Se a garganta deixar, eu vou até o fim. Pedro caminha por cima das águas. Só que Pedro tira a sua atenção de Jesus. E ele olha que está ventando muito. Ele olha que o mar está muito enfurecido. Jesus ainda não acalma. Observe que Jesus não tem tempo, Jesus não tem pressa de realizar o milagre. A tempestade ainda está acontecendo, mas Jesus está lá parado. A água não afunda Jesus, o vento não assusta Jesus.
As circunstâncias não abalam Jesus. Oh glória, perdeu a chance de dar um glória, meu irmão. Oh glória, a tua situação difícil não causa pânico nenhum no meu Jesus. A tua situação adversa não preocupa o meu Jesus. Quando Jesus chega, eu imagino Jesus com os braços cruzados, olhando para a água e quem sabe perguntando para Satanás: vai me destruir? Tenta a sorte, que o azar é certo. Eu tenho poder sobre esse mar, eu tenho poder sobre as águas, eu tenho poder sobre o vento. Todo o vento que foi soprado contra a tua vida para acabar contigo, o meu Jesus manda cessar na noite de hoje. Está chegando aí, está chegando aí. Glória, o teclado está uma maravilha, irmãos. Oh, aleluia. Eita glória, e Jesus está parado, Pedro está vindo ao seu encontro. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas eu sei de uma coisa: como foi Jesus que mandou, as águas não podem puxar Pedro para baixo. Mas o coração de Pedro é como o nosso. O coração de Pedro é covarde muitas vezes, e Pedro agora começa a afundar, 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 porque diz a Bíblia que ele tira o foco de Jesus e começa a olhar agora para as circunstâncias. O que eu glorifico a Deus é que Pedro está afundando, mas imediatamente Pedro clama a um tal de Jesus que tem poder de fazer tudo e todas as coisas. Oh glória, Pedro está clamando, pedindo ajuda de Jesus, e de Jesus diz: oh homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração? E Jesus não manda que ele volte. Jesus vai lá, pega na mão de Pedro e traz Pedro de volta para a superfície. Você talvez começou a afundar e a água já até chegou no teu pescoço, e a arquibancada do inferno já cantou vitória, falando: esse aí não tem como voltar mais para a superfície. Mas hoje desce a mão do meu Deus ao teu encontro nessa noite, te puxa de baixo para cima, te coloca de pé de novo e exalta a tua história nessa noite. Oh glória, não vai acabar assim não, meu irmão. Não vai acabar assim não, minha irmã. Pode preparar o hino de ação, pode preparar o culto de ação e de graça, porque você vai nascer de novo nessa noite se for preciso. Pode cantar o hino de adoração a Deus, porque nessa noite o teu ministério sai da água e volta para a superfície. Pode preparar o hino de ação e de graça, porque você que achou que não cantaria mais, que não pregaria mais, que não solaria mais, que não regeria mais, hoje desce uma palavra de Deus para a tua vida. O ministério vai continuar, a tua vida vai continuar, a tua história vai continuar. Eu cheguei para mudar o cenário da tua vida nessa noite. Adore a Deus nessa noite. Está chegando socorro aí, está chegando livramento aí. Oh glória, Deus nunca perdeu uma batalha e não vai começar a perder pela sua vida. Pode preparar, meu irmão, porque o socorro de Deus te livra nessa noite. Jesus salva Pedro, e Jesus coloca Pedro de volta no barco. Jesus está de volta com ele no barco, e a Bíblia diz que quando eles chegam, o mar se acalma na hora, porque Jesus tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade. Eu vou repetir novamente. Se você não lembrar de nada que eu preguei aqui, lembre disso nessa noite, nessa semana, ao decorrer dos dias. O seu Jesus tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade. Eu não sei a tempestade que você está vivendo. Talvez seja a tempestade da vida sentimental. O meu Deus tem o poder de acalmar toda a tempestade enviada contra você. Talvez seja na sua vida financeira. Eu repito nessa noite, o meu Deus tem o poder de soprar
toda tempestade para longe da tua vida financeira nessa noite. Ainda que tudo esteja perdido, ainda que tudo esteja se acabando, o meu Jesus tem o poder de fazer parar, de fazer acabar com toda a tempestade na noite de hoje. Se você entrou aqui e não tinha um motivo para dar um glória ou para dar um aleluia, eu te dou nessa noite. Toda a tempestade da sua vida está no controle das mãos do meu Deus. É Ele que manda, é Ele que acaba, é Ele quem faz cessar. Ele está aqui nessa noite. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Jesus nessa noite? Essa mão que você levantou agora, talvez seja a mão que o meu Jesus vai juntar com a dele, para te puxar para cima nessa noite. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O ponto final não chegou e não está nem perto de chegar. Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, disse certa feita: isso aqui não é o fim, isso não é nem mesmo o começo do fim. Eu pego as palavras de Winston Churchill e trago para a tua vida. Isso aí não é nem o começo do fim. Deus falou que ia fazer. Descansa o teu coração, porque meu Deus vai cumprir cada promessa que te fez. Oh glória, tem gente aqui nessa noite, me diz o Espírito Santo de Deus, que está vivendo uma fase, mas que haverá um cumprimento de promessa que Deus fez para alguém da tua família. Não foi por tua causa. Deus falou com a tua avó lá atrás, com a tua mãe lá atrás, com a tua bisavó lá atrás, e Deus vai trazer cumprimento daquilo que Ele prometeu. Oh glória, quem recebe essa palavra, adore a Jesus nessa noite, glorifica o nome dEle nessa noite. Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Eu encerro as minhas palavras aqui, para voltar da outra vez, não é assim, pastor? Eu encerro as minhas palavras aqui. A Bíblia diz que quando a tempestade acalma, eles chegam do outro lado do mar. Perdeu de dar glória. A tempestade achou que ia paralisar eles, mas o final da história é que eles chegaram do outro lado e conseguiram atravessar. Oh glória, eu finalizo aqui nessa noite, para quem trouxe um glória na boca ou um aleluia para te falar: você vai chegar do outro lado. A tempestade não paralisou, a tempestade não parou, a tempestade não matou. O final da tua história é: chegou do outro lado com vida pelo sangue de Jesus. Pode adorar a Jesus. Oh glória, está bem perto o outro lado, meu irmão. Está bem pertinho a outra margem. Talvez a tempestade não está te deixando ver o quão perto você está de chegar no destino que Jesus determinou para a sua vida. Mas você sentindo ou não, percebendo ou não, o outro lado está só chegando. Está chegando e você vai atravessar e vai chegar do outro lado. A tua história vai continuar, tua família vai continuar. A margem está chegando, e se não chegar aqui embaixo, irmão Paulo, o céu de glória te espera de braços abertos para a glória de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.